Olá, alunos. Queria começar já animado. A gente vai ter uma semana bastante produtiva. Tenho algumas notícias para passar para vocês nos nossos comunicados. Queria dar as boas-vindas para o nosso professor Hugo e passar a palavra para ele. Bom, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa live referente à nossa terceira aula. Antes de iniciar propriamente com o conteúdo do terceiro vídeo da nossa terceira aula, eu só gostaria de voltar um pouquinho na nossa última live para responder uma pergunta que ficou pendente do meu xará Hugo, que perguntou sobre qual arquitetura é referente ao protocolo MQTT. Foi muito bom, na verdade, eu não ter respondido na hora e deixado para fazer uma pesquisa para poder dar uma resposta melhor, porque eu iria responder errado, para falar bem a verdade para vocês. Eu iria responder que o protocolo MQTT é da arquitetura cliente-servidor. A verdade é que o protocolo MQTT ele é de uma arquitetura que provém da arquitetura cliente-servidor, de uma arquitetura inspirada. Já vou explicar isso, mas só para vocês, para contextualizar um pouco melhor a pergunta, o que é o protocolo MQTT? O protocolo MQTT é de uma sigla que até traduzir em português fica um pouco complicado, mas a sigla propriamente dita quer dizer Message Queuing Telemetry Transport. Basicamente falando, fila de mensagens da telemetria de transporte da fila de mensagens. É um protocolo muito leve, que é a grande vantagem dele, e ele normalmente trabalha no modelo TCP/IP, mas na verdade ele pode trabalhar por qualquer modelo que seja leve e bidirecional. A grande vantagem desse protocolo é que ele é realmente leve. Então ele é muito fácil, rápido e econômico, muito utilizado atualmente na IoT, Internet das Coisas, e no Machine to Machine, máquina para máquina. E o que acontece? Nesse protocolo, máquina para máquina sem interação necessariamente de um ser humano, tá? Sem um ser humano na ponta, em nenhuma das pontas, eu quero dizer. E o que acontece? Ele é muito utilizado para IoT, que ele utiliza de uma arquitetura chamada de Publisher Subscriber, ou seja, publicador e inscrito. Pensem mais ou menos como se fossem as nossas redes sociais. Você segue alguma página que essa página publica e você é um inscrito, então você consome o conteúdo daquela página. Não é porque você é um inscrito que você também não possa ser um publicador na sua própria página. Já eu vou chegar nesse ponto. O que acontece? Se você tem um broker, ou seja, como se fosse um servidor central, e o inscrito, ele funciona muito similar a como se fosse o nosso cliente da arquitetura cliente-servidor. Então, nós temos o cliente, nós temos o servidor, o cliente vai consumir os conteúdos do servidor. Acontece que nessa arquitetura, o Publisher Subscriber, publicador inscrito, você também tem um terceiro agente, onde o servidor está lá parado, e você tem um agente que é o publicador. O publicador, ele é a pessoa que vai mandar as instruções, que vai mandar o conteúdo que vai ficar no servidor. E o cliente vai ser quem vai consumir. Ou seja, para a IoT isso aí é excelente, porque você tem um protocolo muito leve, que você tem lá sensores, por exemplo, como publicadores, simplesmente mandando informações, pensa de, por exemplo, temperatura, o que está ligado, o que está desligado, esse tipo de coisa. Isso vai para um servidor, aí você tem o cliente, que pode ser um aplicativo no celular, por exemplo, uma página da web, alguma coisa assim, que vai pegar essa informação, sintetizar e vai mostrar para você num app bonitinho. Então, numa interface front-end amigável ao usuário. Então, esse é excelente. Aí, por exemplo, aí você fala, mas ele tem um sensor, mas ele também vai ligar a minha iluminação, coisa assim. Beleza, se ele vai ligar, ele tem que mandar uma informação também. Ele é um inscrito, mas aí ele passa também a ser um publicador. Mas não necessariamente as duas coisas são totalmente separadas, mas existem elementos que ele pode ser as duas coisas, tanto publicador quanto inscrito. Espero ter sido
mais ou menos claro sobre essa questão do publicador inscrito. Ela pode ser um pouquinho complexa ao primeiro momento, assim. E, bom, Hugo, não sei se você está aqui na aula de hoje, mas espero ter, se tiver aqui, espero ter respondido a sua pergunta. Ele é de uma arquitetura diferente, então é baseada na arquitetura cliente-servidor, mas ele é uma arquitetura chamada de publicador inscrito, Publisher Subscribe. Bom, a partir de agora, nós entramos então nas dúvidas referentes à nossa terceira videoaula. Apenas antes da gente iniciar, gostaria de passar um recado, gente. Essa terceira videoaula é uma aula muito importante, uma aula que eu acho que agrega muito a nossa disciplina, só que eu sei que é uma aula que é um conteúdo um pouco mais difícil, principalmente para nós da área de TI, porque ele é um conteúdo que extrapola muito essa área e já vai para uma área de ele já vai para a área de telecomunicações e engenharia elétrica e engenharia de telecomunicações. Tanto que eu já lecionei uma disciplina que aí pega esse conteúdo e vai com ele longe, mas essa disciplina era mais para engenharia elétrica e de telecomunicações. Eu tentei simplesmente pegar a área dela que vem para a área de redes e trazer para nós, porque eu acho que agrega muito, muito, muito na disciplina de redes. Mas não se preocupem se tiver alguns conteúdos ali que ficaram muito confusos. Claro que nós vamos ter esse tempo aqui para tirar o máximo de dúvidas possível, porém não se preocupem se algum conteúdo ficar muito obscuro, porque isso não vai ser diretamente cobrado, tá, pessoal? Então, é mais para vocês terem um conhecimento dessa parte, porque é uma parte muito interessante e que vai, como eu falei na própria aula, ela vai muito longe adentro ali em toda a parte de todos os componentes envolvidos em uma comunicação. Bom, sem mais delongas, para a gente não perder mais tempo, pessoal, abro então a vocês para que possam mandar as suas dúvidas referentes à nossa terceira aula, nossa aula de princípios de comunicação. Beleza, falasse um pouco mais sobre o PM. O PM é o Phase Modulation. O Phase Modulation é basicamente o seguinte: pensa que o AM, você vai ter você tem o 1 e o... Vamos trabalhar no digital para ficar mais fácil para a gente entender. Você tem 1 e o 0. O 1 você vai ter uma amplitude baixa, alta, e o 0 você vai ter uma amplitude baixa, frequência constante. Isso no caso do AM. No caso do FM, você vai ter por exemplo, uma frequência muito alta e o 0 uma frequência muito baixa, com amplitude constante. O PM, você vai inverter o ângulo de fase. Por isso que eu estou trabalhando no digital, porque ele vai ser bem mais fácil para entender o PM. Se a gente trabalhar no analógico com o PM, ele pode ser alguma coisa, matematicamente falando, muito complicada. O que acontece? Ele inverte o ângulo de fase. Nós temos, por exemplo, uma onda senoidal. Digamos assim, se a onda senoidal não mudar, ela simplesmente continuar andando, eu estou em 0. Se por algum ponto eu tiver aqui, e eu viria aqui para baixo, e eu inverti essa onda, eu simplesmente inverti ela 180 graus, ela é para baixo, agora ela vai para cima e ela era uma onda cosseno, virou uma menos, uma onda seno, virou uma menos seno. De um momento para o outro, você tem um ali. Toda vez que você tem você inverte o sinal da onda. Então, se era uma cossenoide, vai virar uma menos cossenoide. E se você tem 0, você simplesmente continua com o caso dela. Posso mostrar, talvez eu possa mostrar alguma imagem que ajude um pouco a entender. Não sei, ficou mais ou menos claro? Senão eu procuro aqui rapidinho alguma imagem que mostre bem. Eu vou mostrar uma imagem do Phase Modulation aqui. O Robson, você pode compartilhar a minha tela fazendo favor? Só deixa eu achar uma boa aqui. Professor, você precisa solicitar ali o compartilhamento e aí eu consigo liberar aqui para a gente poder ver. Beleza, então. Deixa eu pegar uma...
Aqui, perfeito. Não, também não está perfeito. Deixa digital. Se eu botar o. Eu achei bastante aqui, mas eu achei bastante do analógico. Perfeito. Essa aqui está perfeita. Onde que eu solicito? Screen share. Tá aqui. Beleza. Tá dando pra ver aí, pessoal? Ó. Ô, Robson, tá indo minha imagem? Tá sim, professor. Eu coloquei aqui para não exibir a nossa imagem, para tentar deixar mais grande a tela para o pessoal. Beleza. Ó, pessoal, no primeiro local ali, onde está escrito carrier, é a nossa portadora. Então, ela está indo normalmente, ó. Temos ali uma senoide ou uma cossenoide, diferente. Agora, observa ali embaixo, nós temos nossos dados digitais, 0 e 1. Observa na nossa PM, agora a linha do meio, a Phase Modulated Carrier, a portadora modulada. Ó, observa que eu estou indo nela, enquanto está em 0 a minha linha, continua a minha senoide normalmente. A hora que eu mudo de 0 para 1, eu inverto ela. Então, ó, ela continuaria para cima, mas não, ela foi para baixo e ela simplesmente inverteu completamente ela. Ó. Agora, onde está embaixo, na linha da portadora, ele vai para cima e onde está em cima, ele vai para baixo. Ele segue nesse modelo, voltar para 0. Lembrando, voltou para 0, você não altera a sua portadora. Você altera quando você tem essa alteração de 0 para 1. De 1 para 0 você não altera. Lembrando, quando você está em 0, a sua portadora simplesmente continua indo. Pode voltar para a minha imagem normalmente. Aqui. Bom, então, como vocês podem ver, em digital ela já parece meio confusa, porque você tem ali uma inversão completamente da sua onda quando você muda de 0 para 1. Agora imagine isso aí no analógico, gente. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha depois no Google nas imagens. Se você colocar lá Phase Modulation, Phase é com PH, tá? Ele deixa bem confuso. Essa onda que eu acabei de mostrar para vocês no meio, ela pode se tornar uma coisa muito complicada no cálculo disso, isso matematicamente falando, né? Já o cálculo do AM/FM são várias fórmulas também, mas é um pouco mais simples do que os cálculos do PM. Entre as ondas Wi-Fi e Bluetooth, é apenas o comprimento de onda? Cara, muda bastante. Na verdade, depende muito. Por exemplo, do Wi-Fi, a gente trabalha com. Tem dois modos que a gente pode trabalhar. No modo 2.4 GHz, então ela trabalha numa frequência constante. E no modo 5 GHz, que aí já é um modo um pouco mais novo. Inclusive, fica a dica para todo mundo que trabalhar com essas duas formas de Wi-Fi. O 5 é mais novo e ele é mais rápido. Só que ele tem um problema. Ele trabalha numa frequência mais alta. Uma frequência mais alta quer dizer que você manda a informação de uma forma mais rápida, mas o alcance dela é pior. Então, sempre que você tiver duas redes, 2.4 e uma 5 GB, isso quer dizer o quê? Que o seu roteador é um roteador mais novo, porque ele tem essas duas versões. A onda 2.4 ela vai mais longe, consideravelmente mais longe. Só que a onda 5 GB ela é praticamente como se seu computador tivesse conectado num cabo. Então, ela é muito mais rápida para fazer essa transferência de informações. Como você pode ver, no Wi-Fi, nós temos uma frequência constante, né? Então, em um caso nós temos 2.4, mas ele é constante, e no outro caso nós temos
5.0, mas e também é uma frequência constante. No caso do Bluetooth, também existem diferentes modelos, mas também é uma frequência relativamente constante, ó, porque tem Bluetooth 1.0, 2.0, 3.0, por aí vai. Hoje temos Bluetooth até 5.0. Tá? E a frequência normal do Bluetooth é 2.4, então, ou seja, é a mesma do Wi-Fi, só que ela... Só que, como eu falei, tem várias versões. Tem várias versões do Wi-Fi também. O Wi-Fi ele é baseado no protocolo I3E 802. Aí tem o 802 A, B, C, D, E, F, G. Vai até G. Então, cada um desses aí muda. Tem uns que... Aí já tem alguns de 2.4, outros que vai para 5 GHz e por aí vai. Oi? Será que o pessoal está me vendo? A gente teve um problema na conexão. Bom, parece que o professor teve um problema na conexão dele e a conexão com ele foi cortada. A gente teve esse probleminha, felizmente ou não, foi no finalzinho da nossa live, que a gente tinha programado até as 21 horas. Eu vou tentar passar para o professor essas duas últimas perguntas que a gente tem aqui no chat. Espera aí que eu acho que agora o professor conectou. Voltei, pessoal. Tudo bom? Tive um problema na minha internet aqui, para vocês verem que em casa de ferreiro, espeto é de pau, que a minha rede não está muito boa aqui. Inclusive, eu não consegui reconectar na minha conexão. Eu estou compartilhando a internet do celular, no caso, para conseguir entrar de volta. Peço mil desculpas aí pela falha aqui na internet, que eu fiquei sem internet. Mas, bom, voltando. Bom, pessoal, um exemplo prático de multiplexação. A multiplexação é o ato de você mandar várias informações ao mesmo tempo trafegando pelo mesmo meio de comunicação. Cara, acho que o exemplo mais prático, mais fácil que eu posso te dar é o telefone. No telefone a gente tem muitas vezes vários sinais de áudio sendo mandados
que são multiplexados, eles passam por um multiplexador, e você tem, então, várias linhas de dados diferentes que estão sendo mandados ao mesmo tempo pelo mesmo meio. Então, eles fazem esse processo todo de pegar várias faixas ali de áudio, no caso do específico do telefone, multiplexar elas e você conseguir mandar, então, pelo mesmo fio que tá passando por todos os lados, nosso fio de telefone, né? Bom, professor, a gente não teve mais perguntas por conta dessa probleminha que a gente teve. Está se encerrando nosso horário para a live. Queria agradecer a participação do pessoal que ficou aí firme e forte, mesmo tendo congelado a nossa conexão. E agradecer a todos mais uma vez por participarem das nossas aulas e estender aí ao professor para ele fazer os agradecimentos e tudo mais. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Peço mil desculpas aí pelo problema na minha internet. E estou lendo os comentários de vocês, alguns muito bons aí. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima live, então, na terça que vem. Um grande abraço a todos e tenham ótimos estudos. Até mais, pessoal.